quinta-feira e com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. No dia de hoje, nós queremos dar sequência ao nosso estudo bíblico teológico. Esta semana estamos estudando antropologia bíblica, ou seja, o estudo, a doutrina do homem, do ser humano, ok? Como de hábito, como de costume, nós queremos estar fazendo a leitura do nosso material teológico e, na medida da necessidade, também tecer alguns comentários para a nossa melhor compreensão, para o nosso melhor entendimento, ok? Então, me acompanhe por gentileza. O dia em que Deus virou homem. Este é o título. Eu vou repetir. O dia em que Deus virou homem. Então vamos lá, vamos ver do que se trata? A maior alegria do ser humano é saber que um dia Deus se fez carne e habitou entre nós. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo de número 14. A Bíblia diz assim: e o verbo, se referindo, a Cristo. A gente, quando lemos todo o contexto, desde o versículo 1, então fica bem claro que o contexto está se referindo a Cristo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas aqui a parte A do versículo diz, e o verbo, ou seja, Cristo, se fez carne, ou seja, se tornou um ser humano, e diz, e habitou entre nós. Amém? Tremendo, o que o texto bíblico nos diz acerca desta verdade. Quando Jesus Cristo se encarnou, ou seja, tornou-se homem, ele passou a possuir a verdadeira natureza física humana, pois foi feito em semelhança de homens. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, diz Gênesis capítulo 1, versículo 26, para que o homem se parecesse com ele. Porém, ao se tornar carne e habitar entre nós, Deus se fez semelhante aos homens. Veja o que está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Este aniquilou-se a si mesmo, no grego, nós sabemos que o Novo Testamento original foi escrito em grego, E no grego, a palavra aqui é kenosis, que significa autoesvaziamento. Então significa que Cristo, ele esvaziou-se da sua glória, ele despiu-se da sua glória, certo? E como diz o texto aqui, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele abriu mão de muitos dos seus atributos divinos, incomunicáveis, naturais, para viver 100% como um homem, como um ser humano, ok? Continuando, diz-nos o texto, Por ocasião da encarnação, Jesus Cristo trocou sua vida independente pela vida dependente, sua soberania pela subordinação. Vivendo uma existência humana, ele se limitou aos meios e métodos pelos quais o poder divino é obtido e exercido pelo homem. Ou seja, quando Cristo esteve aqui, vivendo 100% como homem, assim como eu e você, aquilo que nós realizamos para Deus em favor do reino de Deus sobre a face da terra é
pelo ministério, pela unção do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Assim também Cristo, quando esteve aqui, 100% como homem, tudo o que ele realizou, tudo o que ele fez, foi pelo ministério, pela unção, pelo poder do Espírito Santo. Por isso mesmo que ele disse para os discípulos, né, e para nós, que aquilo que ele fez, nós também poderíamos realizar, certo? Continuando então a nossa leitura. Vivendo uma existência humana, ele se limitou aos meios e métodos pelos quais o poder divino é obtido e exercido pelo homem. Jesus Cristo foi tentado e, assim, sujeito às limitações morais essenciais da natureza humana, ainda que separado do pecado. Tá? Então, o Senhor Jesus Cristo, como homem, ele se fez semelhante aos homens em absolutamente tudo, com a única exceção, né, que ele não pecou. Ele foi um homem perfeito, ok? Ao vencer o pecado, o mundo, o diabo e a própria morte, Jesus Cristo foi o único homem perfeito que já pisou nesta terra. E para finalizar aqui, meus irmãos, eu quero ler um texto que está na carta aos Hebreus, no capítulo de número 2, do versículo 14 ao 18. Diz assim: porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar, ou seja, para reconciliar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, presta atenção agora no versículo 18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Olha só que interessante, meus irmãos, para nós finalizarmos o nosso vídeo. A única coisa que Jesus não se assemelhou aos seres humanos foi a questão do pecado. Jesus não pecou, ele venceu o pecado. Ele foi o único ser humano perfeito a pisar sobre a face da terra. No demais, Jesus teve uma vida, podemos assim dizer, normal à vida humana, né? A Bíblia nos relata que Jesus sentiu sede, sentiu fome, sentiu cansaço, sentiu sono. A Bíblia diz que Jesus, ao saber do falecimento de um dos seus melhores amigos, a saber Lázaro, irmão de Marta e Maria, a Bíblia diz que Jesus chorou. Então, sentimentos, atitudes, reações humanas, ok? E o texto de Hebreus vai dizer no capítulo 2, versículo 18, porque naquilo que ele mesmo, Jesus Cristo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, se existe alguém, meus irmãos, que me compreende, que te compreende, esse alguém é o nosso sumo advogado, a saber, o Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, ele nos compreende, ok? Porque ele, as mesmas aflições, as mesmas angústias, tristezas, situações corriqueiras da vida humana mortal pela qual eu e você passamos, Jesus Cristo também passou. E é por isso que ele me entende, é por isso que ele te entende, porque ele viveu na pele, ele viveu como um homem, ok? Então é por isso que ele então pode se compadecer de mim e de você, como diz o texto bíblico, né? Ele pode nos socorrer, ok? Porque assim como eu e você somos tentados, Jesus também foi tentado, ok? Assim como eu e você padecemos sofrimentos, angústias, aflições, opróbrios nesta vida
terrena. Assim também Jesus passou por estes mesmos dilemas. Então ele é aquele que nos compreende. Então, a palavra que eu deixo para você no dia de hoje: existem circunstâncias em nossas vidas que até mesmo as pessoas que mais nos amam não podem nos ajudar, nos auxiliar. E não é porque não querem, é porque foge do seu alcance. Mas nestas horas, saiba que existe alguém que não somente nos entende, nos compreende, mas tem todo o poder nos céus e na terra. Eu até volto aqui, não somente nos compreende e nos entende, porque viveu como ser humano neste corpo mortal, ok? Passou pelas mesmas coisas que eu e você passamos, com a única diferença que não pecou. Ele tem todo o poder nos céus e na terra e pode tudo, pode nos ajudar, pode nos auxiliar, pode operar um milagre que eu e você precisamos em nossas vidas. Ele pode nos abençoar com a bênção, com a vitória, com o milagre que eu e você precisamos, com o escape, com o livramento que eu e você precisamos. Ele pode nos conceder a resposta, a solução que tanto nós almejamos para as situações das nossas vidas. Esta é a palavra que eu tenho para você nesta quinta-feira. Eu transmito aqui um forte abraço deste seu amigo e irmão em Cristo. A minha oração é que Deus abençoe você de uma forma extraordinária no dia de hoje. Abençoe você e a tua família, sempre te guardando debaixo da potente e poderosa mão do Senhor dos Exércitos. Amém? Fiquem com Deus, meus irmãos, até o dia de amanhã, querendo Deus. Amém.